Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. E espero que todos vocês estejam bem. E hoje, continuando os nossos estudos de uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, O Céu e o Inferno, nós estamos na segunda parte do livro, onde são relatados alguns exemplos de algumas comunicações de alguns espíritos, né? Nos episódios anteriores nós falamos de espíritos felizes, abordamos ali exemplos de espíritos felizes, o que eles nos orientam, como que eles viveram aqui na Terra. E agora nós vamos estar abordando as condições, né, as comunicações referentes a espíritos numa condição mediana. Então, o programa de hoje, pessoal, é justamente nós pensarmos o que os espíritos em condição mediana têm a nos ensinar. O que eles nos relatam no seu desenlace, o que aconteceu do outro lado, como que eles viviam, que conselhos que eles nos dão, o que fazer, o que não fazer, enfim. Existem uma possibilidade de coisas que podem ser comentadas aqui, onde nós vamos estar organizando as ideias para que a gente faça, então, um programa excelente. Estamos caminhando praticamente, né, já quase aí mais da metade do livro, da obra O Céu e o Inferno. Então agora a gente está focando e pegando algumas comunicações. E aí já fica aí mais uma obra praticamente quase finalizada, né? Lembrando, né, que nos episódios anteriores nós trabalhamos a obra O Livro dos Médiuns, que foi até dela, né, que surgiu o podcast, o nome do podcast Pode Mediar, de Medeia, né, de médium. E aí, posteriormente, nós vamos estar entrando em alguma outra obra. E aí nós vamos discutir, entrar num consenso para ver qual que seria a próxima obra. Por hora, vamos continuar então os nossos estudos referentes ao livro O Céu e o Inferno. Antes disso, façamos uma oração para acalentar os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo para que a espiritualidade amiga nos ajude e nos oriente, de tal forma que nós possamos, nesse momento, clarear as nossas ideias, abrir os nossos corações para recebermos essas mensagens e, através deste estudo, para que a gente possa aplicar e viver cada vez melhor. Vamos fazer todos juntos a oração dominical que Jesus nos ensinou, para então pedir, na forma desta oração, todas essas solicitações que nós fizemos anteriormente. Vamos então? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e todo sempre, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá? Então, no episódio de hoje, nós vamos estar comentando sobre espíritos numa condição mediana. E aí, vamos aqui pegar duas comunicações. O primeiro é de um espírito chamado Joseph Bré. De acordo com os dados aqui colocados por Alain e sua equipe, o Joseph, ele faleceu em 1840, foi invocado em Bordeaux em 1862, então 22 anos após a sua morte, por sua neta. Era um homem honesto segundo Deus ou segundo homens? Então, vamos ver. A neta fez então a pergunta. Cara avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Ele responde: tudo o que quiseres, minha querida criança. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Leva em conta as circunstâncias. Eu sofro, não como poderás entendê-lo, mas de desgosto por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Então, bom, aqui ele coloca o seguinte, que ele sofre, mas não de uma forma que ela talvez entenda, e o sofrimento dele, de acordo com esse espírito, foi causado por ele não ter empregado bem o tempo dele na Terra. Então aqui já fica um alerta, né, da gente já fazer uma reflexão. Será que nós temos empregado o nosso tempo na Terra de maneira adequada?
Vamos continuar, vamos ver o que esse espírito nos comenta. Como não... aí, olha a pergunta. Como não empregastes bem? Sempre vivestes como um homem honesto. A neta então diz. Agora, vamos ver o que esse espírito nos fala. Ele responde. Sim, do ponto de vista dos homens, fui honesto. Eita! Mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Antes de continuarmos, vamos refletir. Qual a diferença entre o homem honesto segundo os homens e o homem honesto segundo Deus? Ele fala que entre esse homem tem um abismo. Vamos ver. Quereis instruir-te, querida criança. Vou tratar de fazer-te sentir a diferença. Então vamos ver. Entre vós é considerado como homem honesto quando ele respeita as leis do seu país. Respeito elástico para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tomando-lhe ostensivamente o seu bem, mas frequentemente se lhe toma a honra e a sua felicidade sem escrúpulo, do momento em que o código ou a opinião pública não podem alcançar o culpado hipócrita. Quando digo ou a opinião pública não podem alcançar quando se pode fazer gravar sobre a sua pedra, tumultuar as léguas, as lengas de virtudes que são louvadas, crendo-se haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Não basta para ser honesto diante de Deus não ter infringido as leis dos homens. É necessário, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Então, o que ele coloca aqui? Que o homem honesto, segundo os homens, é aquele que é honesto, que cumpriu as leis humanas. Mas ele fala, diante de Deus não é só o cumprimento das leis dos homens, também tem as leis divinas. Aí ele continua. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de devotamento e de amor, consagra a sua vida ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo aurido no objetivo, é ativo na vida. Então, o homem honesto diante de Deus, de acordo com este espírito, é aquele que é ativo na vida. Ele é cheio de devotamento e de amor, e ele consagra sua vida a fazer o bem, em buscar o progresso de seus semelhantes. É ativo para cumprir a tarefa material que lhe foi imposta. Então, cumprir a tarefa material que lhe foi imposta, né, a obrigação. Porque deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Então, o homem honesto, segundo esse espírito, né, o homem honesto para Deus, é aquele homem que, então, cumpre a tarefa material que lhe foi imposta e ensina aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque não deve esquecer que é apenas um servidor, a qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego de seu tempo. Ativo no objetivo, porque deve empregar pelo exemplo o amor ao Senhor e ao próximo. Olha que interessante. Então, o que é ser ativo na vida? De acordo com este espírito, eu achei muito interessante a reflexão. Ativo na vida, ativo no objetivo, é aquele que, através do exemplo, prega através do exemplo, o amor a Deus e ao próximo. Então, ou seja, não é aquele que só fala, né? É aquele que exemplifica. O homem honesto diante de Deus deve evitar com cuidado essas palavras mordazes, veneno escondido sobre flores, que destroem as reputações e frequentemente matam o homem moral, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter sempre o coração fechado à menor levedura do orgulho, da inveja e da ambição. Então, o homem honesto diante de Deus, sempre o coração tem que estar fechado ao orgulho, à inveja e à ambição. Deve ser paciente e doce para com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do seu coração.
sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que haja ofendido. Deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas. Enfim, deve pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, é nesse momento que a gente vê, né, que talvez faça uma reflexão para mim mesmo. Em condição, acho que nem em condição mediana eu devo estar. Porque, olha para vocês verem aqui, uma coisa eu tenho certeza, né? Homem honesto diante de Deus. Quem dirá, acho que seria uma glória falar que é honesto diante dos homens. Eu, fazendo aqui uma autocrítica para mim mesmo. Porque de acordo com esse texto, nossa, como é difícil, né? Olha, ser um ser humano honesto diante de Deus tem que ter o coração fechado para orgulho, inveja e ambição. Tem que ser paciente e doce. Deve amar o seu próximo. Amar o seu Criador em todas as criaturas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo a ti mesmo. Vou até beber uma água depois dessa. Que ensinamento esse Espírito aqui nos ensina, né? Então, olha para vocês verem. Ele sofre porque ele foi um tipo de homem aqui na Terra que cumpriu as leis humanas, era honesto, ele era honesto. Mas ele sofre do outro lado por não ter tido honestidade com as leis divinas. Amor para com o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se arrepende de não ter pregado o seu bem de maneira adequada, o seu tempo de maneira adequada. Vamos continuar, ele tem um parágrafo aqui que finaliza, vamos ver. Eis, querida criança, com pouca diferença, o que deve ser o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não. Faltei a muitas dessas condições. Eu confesso aqui sem corar, sem envergonhar. Não tive uma atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor me arrastou a outros esquecimentos, que, por não serem passíveis das leis humanas, não são menos prevaricações às leis de Deus. Sofri bastante com isso quando senti. Eis porque espero hoje, mais com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê o meu arrependimento. Conta-lhes, cara criança, repete àqueles que têm a consciência pesada, que cubram as suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia divina estenda sobre eles. Seus olhos paternais contarão as expiações, e a sua mão poderosa apagará as faltas. Meus amigos. Sim. É uma situação que eu vou falar pra vocês, hein? Fica até difícil de comentar isso daqui, né? Porque é muito claro, né? Ele foi muito singelo nas suas palavras, mas com palavras de muito peso. Mas cabe aqui uma reflexão muito interessante, várias reflexões, na verdade, né? Mas da gente parar para pensar o seguinte: será que a gente tem sido ativo na vida? O que é ser ativo na vida de acordo com este espírito? Pregar pelo exemplo. Será que nós temos tido exemplo? O que será que as nossas atitudes, as nossas ações estão exemplificando, né? Fica aí um questionamento muito interessante para nós. Muito interessante. Vamos ver aqui uma outra mensagem, um outro espírito que quer ver nos ensinar, que é a senhorita Helene Michel. Era uma jovem de 25 anos que foi morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Ela era rica, um pouco frívola e, em consequência da levianidade de seu caráter, ocupava-se mais nas futilidades da vida que de coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa.
Evocada 3 dias depois da sua morte por pessoas que a conheceram, exprimiu-se assim: não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choro-me ausente e eu estou lá. E não posso fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais, e todavia sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo, e estou presa. A ele retorno sempre. Sou 2 pessoas. Quando compreenderei que me ocorre? É necessário ainda que eu vá acolá. Mas o outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Então aqui você vê uma situação em que era um espírito que estava extremamente perturbado, né? Que o processo desencarnatório dele foi um pouco conturbado. Aí eles colocam uma nota assim: o sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma separação o sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma separação completa é aqui evidente. Um caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, deveria favorecer as suas tendências à levianidade. Não é, pois, de se admirar que o seu desligamento foi um pouco rápido e que 3 dias depois da sua morte ela se sentisse ainda ligada ao seu envoltório corpóreo. Mas, como nela não havia nenhum vício sério e o fundo era bom, essa situação não tinha nada de muito penosa e não durou muito tempo. Evocada de novo depois de alguns dias, suas ideias já tinham mudado muito. Eis o que ela disse. Então, o que ele comenta aqui, né? Que a gente havia comentado em programas anteriores. Quanto mais conectado está o nosso espírito à matéria, mais difícil é o nosso desenlace. Então, por exemplo, no caso dessa jovem que era rica, que tinha muitos bens, que utilizava da sua riqueza para estabelecer coisas sem supérfluas, digamos assim, teve um processo meio difícil na hora dessa separação. Por isso que quando ela foi evocada, ela relatava essa questão de virar e falar assim: eu ainda parece que eu me vejo, eu sinto meu corpo, eu sinto frio e etc. Mas aí, logo depois de um tempo, ela é evocada novamente e ela diz: obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação do meu corpo e do meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que aos seus olhos é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei junto dela até o fim da prova terrestre e ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que aí perdi nessa existência. Então, de novo, mais um espírito comentando, né, sobre o tempo que aqui perdeu. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece. Então ela coloca, que a fé vos sustente e tenha confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Tivesse muito tempo para vos reconhecer? Ela disse: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Este estado de perturbação era de sofrimento? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus e Ele deve ter levado isso em consideração. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer. Obrigada. Sempre retornarei com prazer. Adeus. Helene. Então, olha que interessante também essa situação. Então, ela, de novo, né, é um espírito que comenta sobre a questão de o tempo perdido. E nós? Como que nós estamos? Será que a nossa consciência nos fala que temos perdido tempo?
Será que ela nos diz, olha, deveria ter feito mais, deveria fazer mais, menos, e aí? O que será que nos é chegado, né? O que a nossa consciência nos pede? Vamos ver aqui mais um relato, que agora é do Marquês Saint-Paul, que foi falecido em 1860. Ele foi evocado a pedido da sua irmã, e ele era membro da Sociedade de Paris. Então, colocou-se assim: a senhora vossa irmã pediu-vos para vos evocar. Embora seja médium, não está ainda bastante formada para estar segura de si mesma. Aí ele responde: tratarei de responder o melhor possível. Ela deseja saber primeiro se está feliz. Ele coloca: estou errante. E esse estado transitório nunca traz nem felicidade, nem um castigo absoluto. Errante, lembrando, né, o estado de erraticidade é o estado em que o espírito fica quando, entre uma encarnação e outra, como ele não conseguiu chegar a outros patamares, a vibrar de uma maneira diferente, a evoluir a tal ponto que ele consiga ir para outros planetas, para mundos mais felizes, ele fica nesse estado errante, esperando uma próxima encarnação. Tiveste muito tempo para vos reconhecer? Ele responde: permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí senão para bendizer a piedade daqueles que não esqueceram de mim e oraram por mim. Então, de novo, olha a importância da oração. Então, ele coloca que ele saiu do estado de perturbação graças às orações e daqueles que nunca se esqueceram, né? Podeis avaliar a duração dessa perturbação? Ele diz que não. Quais foram aquelas dos vossos parentes que reconheceste primeiro? Ele colocou: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos receberam-me no despertar. Eles me iniciaram na vida nova. De onde vem que, no final de vossa moléstia, pareceis conversar com aqueles que tinhas amados na terra? Porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Olha que interessante, né? Isso aqui é muito comum. Aqui ele relata a questão de, tipo assim, já viram aquelas pessoas que geralmente em leito de morte relatam assim: olha, fulano de tal veio aqui, eu estava conversando com pessoa de tal, que são pessoas que desencarnaram, que não estão mais presentes. Isso aqui é muito comum. No momento do desenlace, como a conexão entre o corpo, o perispírito vai se desafrouxando, essas situações em conseguir ver o outro lado na medida do possível, de acordo com a vontade de Deus, pode vir a acontecer, sim. Aí ele coloca: perguntaram, como ocorreu que vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Nossa, que resposta profunda. Ele colocou assim: o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Aqui, de acordo com esse espírito, ele coloca que a infância dele está mais próxima à morte dele do que ao meio em si. Aí eles perguntam: como que o entendeis? Aí ele colocou assim: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem como numa miragem de consolação os jovens e puros anos. Aí colocaram: provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes dos seus primeiros anos, que é a juventude, né? A jovialidade, aquela sensação de peito estufado, de animação para a vida, de entusiasmo. A juventude tem muito isso. Então aqui ele relata que geralmente quando a gente está mais velhinho, né, e tudo, esse sentimento de juventude, esse sentimento de viver, dessa força, né, que a juventude nos traz, pode vir a acontecer. Interessante. E ele coloca assim: porque quando... aí perguntam: por que, falando de vosso corpo, falei sempre na terceira pessoa? Porque eu era vidente e vos disse, e sentia nitidamente as diferenças que existiam entre o físico e o moral. Essas diferenças unidas entre si pelo fluido da vida tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes.
Aí ele coloca: aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. E o espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era o necessário dar de beber, e não a ele o espírito. Esse fenômeno se nota bastante em certos sonâmbulos. Então, também algo bastante interessante. E aí ele coloca: o que dissestes do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz. E as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como os que há infelizes? Ele então responde: estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre. Mas sempre carreguei em mim as inspirações do verdadeiro bem e o verdadeiro belo. E a minha alma não estará satisfeita senão quando voar para os pés do Criador. Então, de novo, o que a gente consegue observar desses espíritos na situação mediana? São aqueles espíritos que consegue identificar a bondade, consegue identificar o bem, o valor das virtudes, a importância delas. Em outras palavras, espíritos medianos são aqueles espíritos que sabem o que fazer. Eles têm a teoria, faltou-lhes a prática. São espíritos que ali, cada um com a sua particularidade, mas se a gente for extrair mediante as leituras que a gente fez nesse programa, o que a gente consegue observar, pessoal? Que são espíritos que pensam: eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter empregado o meu tempo melhor. Eu poderia ter sido ativo na vida. Através do meu exemplo, buscar amar uns aos outros. Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente vê que esses espíritos estão... Olha a diferença, dos espíritos felizes para os espíritos medianos. São aqueles que sabem a teoria, sabem o que fazer, mas não fizeram. Mas eles colocam: olha, eu estou num estado que, assim, é preferível, igual esse último aqui, é preferível do que uma encarnação na Terra, mas a minha alma sabe o que eu tenho que fazer. E ela grita, ela pede para caminhar por esse caminho. Então, é aquela situação. Eles não estão com aquela felicidade completa e suprema que nós discutimos nos episódios anteriores, mas eles estão com um certo arrependimento, eles estão com um sentimento que, sem sombra de dúvidas, olhando por uma perspectiva otimista, é um sentimento que vai impulsionar esses espíritos nas próximas encarnações, a vir a fazer o bem. Isso acontece muito. Muitos espíritos vêm, estudam, veem as necessidades e adquirem muita teoria, muita bagagem intelectual, e a alma grita por prática, aplicação. Olha, você aprendeu, você está entendendo, perfeito, agora vamos praticar. E aí vem geralmente nessa próxima encarnação com essa vontade, essa ânsia de colocar tudo em prática. Então, é a oportunidade, de poder fazer diferente. Então, com essas comunicações, nós conseguimos ver essa situação. E lembremos, dessa reflexão muito interessante que no primeiro espírito Joseph nos fez sobre a questão do homem honesto segundo os homens e o homem honesto segundo a Deus. O homem honesto segundo os homens é aquele que cumpre as leis humanas, que são limitadas, que são diversificadas em cada lugar. E o homem honesto segundo Deus é aquele que cumpre as leis divinas, é aquele que é ativo, que busca o progresso, que busca o amor, que busca ser sua melhor versão a todos os dias, que não tem inveja, que não tem rancor, que não tem egoísmo. A porta do seu coração está fechada para esses males, e onde ele pensa justamente em ajudar o seu próximo. Que interessante essas reflexões. Cabe a nós pensarmos: será que nós temos sido honestos com Deus? Se a resposta for não, ainda há tempo.
Esses ensinamentos vêm para justamente fazer com que a gente reflita e pense: o que eu posso fazer a partir de agora para ser um homem cada vez mais, um ser humano, né, perdão, cada vez mais honesto. Com isso, finalizamos mais um episódio. Vejo vocês na próxima semana, continuando então os estudos desses relatos. Espero que todos vocês fiquem bem. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Boa noite com Jesus, pessoal. Até mais, até semana que vem.